Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Ferraz, assessora de investimentos, e hoje eu tô aqui para falar um pouco de fundos imobiliários, o que eles são, qual o risco e como avaliar uma comparação entre investir em fundos imobiliários ou investir em imóveis, tanto na questão do recebimento daqueles famosos aluguéis ou dividendos, quanto valorização do ativo e a questão tributária também. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que são os fundos imobiliários, e eles são ativos negociados em bolsa, é o mesmo ambiente onde as ações são negociadas, ou seja, existe uma certa volatilidade, por mais que o mercado de fundos imobiliários seja menor do que o mercado de ações atualmente no Brasil. E os fundos imobiliários, eles podem ser ou de tijolos ou de papel. Fundos imobiliários de papel são aqueles compostos por títulos, por exemplo, de crédito privado e CRIs, e os fundos de tijolos são aqueles que são compostos por conjunto de shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, que acredito que seja onde a maioria das pessoas esteja um pouquinho mais habituada ou tem um pouco mais de conhecimento. Mas vamos lá, né? Vamos começar com as comparações. Então, vou partir do princípio que você tem 500 mil reais e você está na dúvida se você vai investir esses 500 mil reais em um imóvel, porque você deseja ter essa renda passiva, essa valorização dele na venda lá na frente, ou se você vai pegar esses 500 mil reais e você vai investir em uma carteira de fundos imobiliários. Então, primeiro ponto que devemos avaliar é a questão da diversificação. Quanto esses 500 mil eles representam para ti? Eles são todo o seu patrimônio? Você vai estar pegando todo o seu patrimônio e colocando ele em um único ativo, que é um ativo imobiliário, possui baixa liquidez, e por mais que muita gente tenha uma segurança com o imóvel por se sentir mais familiarizado, não podemos descartar a possibilidade de que seu imóvel ele pode sim se desvalorizar caso aconteça algum problema com a região ou algum problema com o edifício. Então, caso esse seja todo o seu patrimônio, vamos tomar um cuidado com relação a isso. Se você já for um investidor mais avançado, já possui uma carteira de investimentos, aí tudo bem, a gente pode sim estar pensando na diversificação de imóveis para a composição do patrimônio. No caso dos fundos imobiliários, é muito mais fácil você diversificar, ou seja, você não precisa pegar esses 500 mil e colocar eles todos em um único fundo. Não, você pode estar diversificando entre diversas classes, diversas gestoras e estar mitigando o seu risco ali dentro. Sem contar que, como os fundos imobiliários são ativos negociados em bolsa, eles em geral possuem muita liquidez. Normalmente, em 2 dias, você já tem o seu dinheiro de volta caso surja uma emergência e você precise resgatar parte daquele valor. Bom, vamos lá. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês é com relação aos dividendos, ao pagamento dos aluguéis. Então, no caso de um imóvel, eu acho que todo mundo sabe como acontece. Se você compra um apartamento, coloca ele para alugar e seu inquilino ele vai te pagar um aluguel mensal. Hoje é muito difícil você comprar um imóvel, por exemplo, um apartamento de 500 mil e você receber 1% de aluguel, um aluguel de 5 mil reais líquido ao mês. Em geral, a gente tem uma remuneração de aluguel em torno de 0,6% ao mês. Claro que depende muito da região, mas aqui quero trazer uma média. E lembrando que a valores recebidos de aluguel é um valor bruto, ainda existe um imposto que deve ser pago sobre esse recebimento. No caso dos fundos imobiliários, por conta desse cenário de alta da taxa de juros que estamos vivendo, não é difícil encontrar fundos imobiliários que estão pagando 1% ao mês de dividendos. E os fundos imobiliários têm uma característica muito interessante, que é, eles têm isenção de imposto de renda no recebimento dos dividendos. Então é como se fosse um Pix que entra na tua conta todos os meses já líquido de R. Então, nesse caso, vamos dar um pontinho também para os fundos imobiliários. Terceiro ponto que eu quero trazer é com relação à valorização ao longo dos anos desses ativos. Então, é muito comum o investimento em imóvel ele ser pensando em vender um imóvel daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, entende-se que você vai comprar um apartamento hoje, você vai deixar ele alugado, vai estar recebendo seu fluxo de dividendos e lá na frente você vai ter a venda e espera que tenha uma valorização. No caso dos fundos imobiliários, como eles são negociados em bolsa, é possível sim que tenha uma valorização ao longo dos anos. Até porque, vamos lembrar que a composição de um fundo imobiliário, no caso de shoppings, por exemplo, são vários shoppings que fazem parte daquele grupo. Então, caso ocorra uma valorização nos imóveis, o valor da cota também tende a subir a negociação dela
e você também pode ter um ganho de capital, não só ao longo dos meses com os dividendos, mas também com a valorização do ativo. Aí é muito uma questão de qual foi o imóvel que você comprou e qual foi o fundo imobiliário, né? Acho que todo mundo sabe que tanto imóvel quanto fundo imobiliário, nenhum deles existe uma garantia de valorização, e aí a gente realmente tem que tomar muito cuidado com qual é o fundo, qual é a gestora, qual é o ativo, onde está localizado esse meu imóvel, qual a expectativa dele de valorização também. Mas o que eu quero trazer para vocês é que ambos têm volatilidade. Ambos podem sim te trazer bons retornos lá na frente. E acho que o quarto principal ponto agora, que é o que leva muitas pessoas a investirem nos fundos imobiliários, é a parte tributária, porque como eu comentei anteriormente, os fundos imobiliários eles têm isenção de imposto no recebimento dos dividendos. Muita atenção a esse ponto, até para não dar uma dupla interpretação. A isenção de imposto ela é no recebimento de dividendos. Quando você vende a cota com ganho, existe sim uma tributação, mas ela em geral é mais baixa que a tributação sobre ganho de capital de imóvel. Então, acabamos tendo um benefício fiscal desse lado também. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu sou engenheira civil de formação antes de ser assessora. Gosto muito da parte imobiliária também, desse ramo, mas sempre gosto de trazer esses pontos de atenção, esses cuidados, essas oportunidades para vocês, porque os fundos imobiliários também têm um pedacinho do meu coração e acho que com uma boa recomendação, você tendo um assessor ou tendo uma casa de análise que você acompanha para te dar boas indicações, a gente pode sim ter ótimos retornos ali na frente. Caso você tenha gostado desse vídeo, se ficou alguma dúvida, me conta aqui embaixo nos comentários. Pode me seguir no Instagram também, que eu tô sempre trazendo novidades por lá, @GabrielaHFerraz, e a gente se encontra nos próximos vídeos.